Ok. Olá, boa noite. Entrei e saí, mas foi por uma boa causa, só para ter a certeza que a net estava ligada, para não haver incidentes de última hora. Na senda do que temos vindo a fazer, esta semana vamos ter connosco uma convidada que é nossa amiga e parceira de tantos projetos que temos vindo a fazer. Portanto, vamos já dar as boas-vindas à Cátia, está quase a entrar. O telefone na vertical, ok? Alô. Alô, estás bom, Bruno? Tudo Nós bem? só, nós só nos vamos vendo agora eu vou vendo os amigos e as amigas nas quarentenas só pelos lives e pela magia das redes sociais, que não consigo ver ninguém. E nós de vez em quando Completamente. falamos, não é? Mas Sim, tirando isso, é o distanciamento recomendado. como é que Já vocês estamos, estão? está tudo bem, tudo a correr bem, felizmente. Estamos a ajustar-nos a esta nova realidade. Tem corrido bem, felizmente. Temos a equipa toda a trabalhar, para já a partir de casa, ainda a partir de casa, e Ótimo. vamos continuar assim por mais uns tempos. Temos a tentar regressar aos bocadinhos. A partir desta segunda-feira começámos a ir ao escritório 2 vezes por semana, também para nos encontrarmos, para estarmos um bocadinho juntos. Mas pronto, mantivemos sempre a trabalhar, felizmente, Ótimo. a Ótimo. todo o gás e pronto. E basicamente tem sido esta a nossa quarentena muito pouco tranquila, felizmente. É bom Tem sinal. havido bastante trabalho, sim, sem dúvida, sem É bom dúvida. sinal. Olha, para quem vai entrando e entra pelo Live Center, não sabe quem tu és, e eu já agora gostava que te apresentasses quem tu és, o que é que fazes e como é Eu que nós nos sou a conhecemos. Cátia. Olha, já tenho aqui umas amigas, a Cláudia Marques, a Andreia Pinto, a Marisa, olá a Olha, todas. o Eu Sérgio, sou, o Sérgio, Sérgio, meu não conheço. amigo. Olá, Sérgio. Eu sou Cátia Jorge, sou jornalista de saúde, portanto trabalho essencialmente em jornalismo de saúde há 15 anos. Desde 2015, num projeto que criei em conjunto com um colega, com o Ricardo Gaudêncio, que é o Raio X, e o Raio X é um jornal de saúde online que depois tem uma vertente que não aparece para grande público, que é uma vertente de comunicação em saúde para especializados, ou seja, fazemos comunicação para profissionais de saúde, uma imprensa médica mais técnica, mais específica, com um tipo de linguagem um bocadinho mais menos adaptado para grande público, mas muito focado essencialmente para médicos. Ok. Em 2015, exatamente na mesma altura que nós abrimos o Live Center, vocês criaram o vosso projeto uns meses depois, não é? Porque Sim, ainda tive exatamente, em dezembro de ainda tive o privilégio 2015. de pôr a treinar. Verdade, no meu Já pós-parto. tiveste sorte de fazer aulas comigo. Foi, Ahm, correu muito bem. Foi o meu pós-parto, foi a minha recuperação. Depois exatamente. de ter tido o meu segundo filho, e ali ao fim de 3 meses já estava como nova. Ativo. Recuperei Estás o nova. peso e a forma com treino intensivo todos os dias à hora do almoço. Olha, Tenho diz-me uma muitas coisa, saudades. porque, e nós também temos saudades das aulas da hora do almoço e de ter nas aulas, mas enfim, agora é mais, bom, enfim, É não mais sei quando difícil, vai estamos ser, mais longe. vamos esperar para ver quando é que isto tudo retoma. Porque a área da saúde, Cátia? Porque é que decidiste apostar na área da saúde? Aconteceu o mero acaso? Foi acontecendo? Foste empurrado? Mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, eu sou jornalista, fiz a minha formação em jornalismo, comunicação social, e quando cheguei ao final do curso, havia uma série de cadeiras de disciplinas opcionais, jornalismo de economia, jornalismo político, jornalismo de desporto, e eu escolhi na altura, fiz uma cadeira de jornalismo de desporto, que gostei muito, mas que não me integrava completamente, e fiz jornalismo de política, sendo que o de economia era o que eu gostava menos. E sentia que faltava ali uma parte que era da saúde, porque sempre achei que o jornalismo de saúde era um bocadinho feito por quem estava disponível. Nos meios de comunicação, até há algum tempo, funcionava um bocadinho assim. Depois houve uma altura em que houve um grupo de jornalistas que se especializou na saúde, felizmente. Depois da crise de 2008, ali por volta entre 2008 e 2012,
muitos desses jornalistas altamente especializados em saúde acabaram por seguir outros caminhos, precisamente porque o jornalismo não é, infelizmente, não é uma área bem paga e portanto, acabaram, uns deles foram para a assessoria, para assessoras, pronto, outros foram trabalhar para o Infarmed, para as ARS, para a Ordem dos Médicos e pronto. Neste momento somos poucos jornalistas de saúde, mas somos bons e aproveito para mandar um grande beijinho para a Cláudia Marques que está a assistir. Neste momento estamos em equipas concorrentes, mas sempre muito próximas e felizmente ainda nos encontramos algumas vezes em trabalho. Mas na verdade a saúde acabou por depois surgir um bocadinho por acaso, sempre foi uma área que eu gostava muito, acabou por surgir um bocadinho por acaso, porque quando terminei a licenciatura comecei a trabalhar na área do marketing, na universidade onde tinha acabado o curso, fiquei lá a trabalhar no departamento de marketing. Interromper, entrou a Rita Stichini, Olá Rita, olá Rita. Trabalhou comigo no Diário da Manhã na TVI. A Rita, a sério? Sim, a Rita é a nossa parceira, trabalha connosco, portanto ela trabalha na Daiki Sankyo, que é nosso parceiro, sim. Muito boa, olá Rita. Eu fui diretor de produção do Diário da Manhã, arranquei com o Diário da Manhã em 2003 na TVI e a Rita, eu acho que entrou um mês depois para a equipa. E não terá sido a irmã dela? Não terá sido a irmã da Rita? É que a irmã da Rita é que é jornalista. Opa, então, não sei. Rita, diz lá. Rita, como é que se chama a tua irmã? Lembra-me lá. Também é Stichini Vilela. É Joana, exatamente. É da irmã Joana, exatamente. Então, porque o período foi tão curto, porque eu passado 6 meses saí, exatamente, é a Joana. Olha, peço desculpa, Rita. Mas a Joana é a irmã da Rita. Pronto, e um beijinho à Rita. Não faz mal. Continuando, Cátia, mas pronto. Continuando, a saúde depois acabou por aparecer um bocadinho por acaso, porque, como estava a dizer, acabei a licenciatura, fiquei a trabalhar no marketing da universidade onde acabei o curso. Na altura abriu uma pós-graduação em jornalismo médico e de saúde e eu percebi que era claramente aquilo que eu queria seguir. Fiz essa pós-graduação, que adorei e na sequência dessa pós-graduação depois comecei a mandar currículos. Finalmente decidi ser jornalista e saí de abandonar ali um bocadinho o marketing, comecei a mandar currículos, fui parar ao Independente, que na altura estava a criar um suplemento de saúde, o meu editor era o Fernando Esteves, na altura era o editor de Sociedade, criou também esse suplemento de saúde, fui para lá fazer o estágio, foi assim o melhor sítio onde eu podia ter ido fazer o meu estágio, foi um sítio onde eu fui recebida sem ser estagiária, basicamente fui integrada na redação, os primeiros textos que escrevi tive a oportunidade de os assinar, a partir do momento em que integrei a equipa, portanto tudo o que eu fazia era um trabalho de jornalista, nunca me senti ali sequer como uma estagiária, com um grande clima de parceria, companheirismo, entreajuda, uma equipa espetacular, muito próxima, e na altura em que o Independente era uma redação cheia de jornalistas e era verdadeiramente independente, e era isso que era bom. Era esse o lado muito bom de trabalhar naquele jornal, sobretudo na área da saúde, onde eu podia ter ali alguma liberdade de escolher os temas que abordava, com total liberdade para os explorar, para falar com as fontes que achava que justificavam, obviamente sempre com a validação do editor, mas foi por aí. Entretanto, o Independente fechou, ficámos todos sem trabalho. Nessa altura comecei então a trabalhar em imprensa especializada, numa produtora, numa editora de revistas especializadas em saúde. Tinha algumas dessas revistas abertas para grande público, era o caso da Medicina e Saúde, fazíamos o suplemento de saúde do Expresso, e eu acabei por ir um bocadinho mais para a parte mais técnica, para escrever para profissionais, e foi essa parte que eu fui ganhando especial interesse, quando começaram a mandar para congressos internacionais, assistir a conferências sobre medicamentos de nome impronunciável, ouvir médicos usarem uma linguagem que eu não conseguia entender nada. Muitas nesses congressos saía quase a chorar e pensava, eu não vou conseguir escrever daqui uma linha. Depois, felizmente, consegui criar ali uma boa rede de fontes e de contactos, a quem, nestes períodos de emergência, eu pegava no telefone e dizia, por favor, explique-me isto como se eu não fosse médica, porque efetivamente eu não sou, mas tenho que escrever sobre o assunto. E tive verdadeiras aulas e foi daí que nasceu esta enorme paixão pelo jornalismo de saúde que não consigo deixar mais.
Lá agora é esbarra, diz a Cláudia Pinto, portanto, e Lá é isso. agora é esbarra. Foram muitas noites a estudar medicina, temas, terapêuticas médicas, mecanismos de ação e fisiopatologia de uma série de doenças que eu nem sabia que existiam na altura. Depois passei aquela fase de hipocondria, ia fazer uma entrevista a um médico e voltava para a redação, estava a escrever e tinha aqueles sintomas todos a aparecerem-me e achava que já tinha aquilo. Surreal mesmo, às vezes ainda acontece um bocadinho. Meu filho mais velho era muito pequenino na altura e eu lembro-me que houve um período que fiz alguns trabalhos no IPO e via aquelas situações dramáticas de mães a acompanharem os filhos nas salas de tratamentos de quimioterapia e eu chegava a casa e o meu filho era muito pequenino e eu despia-o todo na banheira à procura de nódulos e de manchas e de sinais porque eu achava aquilo tão violento depois falava tanto de doenças, sobretudo na área pediátrica, que eu achava que o verdadeiro milagre era que as crianças tivessem saúde e crescessem com saúde, quando na verdade o normal é esse, não é? O que é estranho é a doença, mas desenvolvi assim uma hipocondria que com o tempo fui corrigindo e fui ajustando e adaptando. Olha, diz-me uma coisa, agora chegamos a este período que é estranho para todos e tocaste aí num ponto interessante que eu ainda mesmo antes de começar este direto mandaram-me um vídeo interessante de uma figura pública norte-americana a falar sobre esta tendência obsessiva, não é? Quase compulsiva de nos andarmos permanentemente a desinfetar, como se não houvesse amanhã e como se de repente fôssemos inibir o nosso sistema imunitário de fazer aquilo que compete, porque achamos que de repente este vírus é um monstro que nos vai atacar e que nos vai matar a todos. Eu não estou com isto a querer dizer que não devamos ter medidas, Cuidados. cuidados e de higiene, mas de facto ou morremos da doença ou morremos da cura, não é? Porque já começam a Verdade. aparecer alguns arautos de que de facto o sistema imunitário tem que ser estimulado. Portanto, eu não sou médico, não estou aqui a falar na qualidade de médico, mas acho que tem que haver algum bom senso. E não era essa a minha pergunta, não, aliás, eu também não estou aqui como ex-colega teu, licenciado em Comunicação Social, que também fugi por outros motivos, não interessa agora falar sobre isso, que eu não sou o protagonista desta conversa. Chegámos a esta pandemia, como é que tem sido trabalhar a tua área do jornalismo? Para já, que clientes é que tens? Para os quais vocês trabalham, não é? O Raio-X, eu assisti ao nascimento do Raio-X e agora puxo a brasa à tua sardinha e à minha, porque me orgulho muito, porque acho que todos nós que temos esta insanidade e esta loucura de empreender alguma coisa, temos que ser um bocadinho desviados, não é? Porque eu dei-me para o triatlo, para ti deu para outra coisa qualquer. Para o Mas jornalismo. o Raio-X começaram vocês os dois, não é? O Luís também. Éramos três na altura, eu, o Ricardo e outra pessoa que entretanto seguiu o seu caminho. Portanto, neste momento somos 7, todos a trabalhar nos quadros do Raio-X, mais uns reforços quando temos picos de trabalho, em alguns congressos que implica, sobretudo ao nível da fotografia, um reforço. E do jornalismo, também trabalhamos com alguns colaboradores para alturas em que há mais pico de trabalho. Neste momento, nós trabalhamos uma área que neste momento é particularmente delicada, que é a pneumologia. Trabalhamos de uma forma muito próxima com a pneumologia e sentimos particularmente com este parceiro uma intensificação do trabalho neste período de pandemia. Intensificação no sentido... A pneumologia, que é a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, certo? De pneumologia, exatamente. Portanto, fazem os pneumologistas, e está aqui a doutora Susana Sousa. Agora sou eu que te peço para falares para quem nos está a ouvir, como se não percebesse nada Pronto, ok. Então, Sociedade Portuguesa de Pneumologia, portanto, com um grupo de médicos que trabalha com doentes respiratórios e que, portanto, sendo a Covid-19 uma infecção respiratória, está aqui a doutora Susana Sousa a dizer e somos uns sortudos por isso. Muitos beijinhos para a doutora Susana Sousa, que está aqui na primeira linha no Hospital de Setúbal. Todos os dias manda fotografias com marcas da máscara no rosto, equipada a rigor, quase nem conseguimos diferenciar, nem sabemos no meio deles todos quem é que é a minha querida doutora Susana. E tem sido muito intenso porque há uma necessidade constante de atualizar não só
de informar as pessoas sobre aquilo que é a doença e que no início era uma coisa nova para todos, e havia essa necessidade da sociedade de mandar muita informação para fora, sobretudo para aqueles que já têm patologia respiratória, alertando para alguns cuidados, para o reforço dos cuidados, da proteção, da prevenção, mas depois também a necessidade de lançar informação para os próprios profissionais de saúde, e aqui fazer um conjunto de recomendações na área da patologia do sono, como está que a doutora Susana é a responsável por esta área, a patologia respiratória do sono, nas doenças obstrutivas crónicas, na asma, nos doentes com câncer do pulmão, portanto um conjunto de recomendações muito específicas para esses grupos de doentes que são considerados grupos de risco para a Covid-19. Depois, há aqui também esta questão de a maior parte dos pneumologistas estar na primeira linha de combate à Covid e também nesta componente perceber que, apesar de tudo, estão altamente disponíveis para colaborar, para trabalhar, para informar. Temos feito aqui uma série de sessões, webinar de esclarecimento para a população, mas também para os pares, para os profissionais de saúde que estão no terreno. Nós convidámos o Dr. Boleu Tomé uma vez e os pedidos foram tantos que tive que convidar que ele repetiu. E repetiu da primeira 45 minutos e da segunda 1 hora, porque isto corta ao fim dos 59, se não tínhamos, acho que ainda estávamos à conversa, portanto, de facto, tem sido extraordinário e, enfim... E olha, e também já está aqui a Sofia Santos. Já está aqui a Sofia Santos, que conheces também muito bem, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. E pronto, e aqui houve realmente esta necessidade de intensificar a comunicação no âmbito da pneumologia, lá está, não só para os próprios pneumologistas entre si, mas também para outros colegas, outros profissionais que estão no terreno, não sendo pneumologistas, estão agora a tratar doentes respiratórios, muitos deles não faziam isso nas suas atividades clínicas normais, não é? E portanto tem sido interessante, tem sido um grande desafio. Há uns tempos fomos fazer um vídeo no Hospital da Guarda e estivemos lá realmente muito próximos da unidade Covid, e com uma equipa que também nos acompanhou em todo o trabalho que lá fomos fazer, e é interessante perceber a forma como os hospitais se ajustaram, como as equipas foram formadas, como estão a abordar estes doentes. Acaba por ser um trabalho muito interessante, e para quem trabalha em jornalismo de saúde há sempre algum medo, algum receio, porque depois mesmo nestas sessões que temos feito, estamos em contacto com médicos que eles próprios estão em contacto com doentes infectados, há sempre ali algum receio, muitos cuidados, acabamos por... O que eu acho que aconteceu foi, realmente criou-se aqui um afastamento físico, mas uma grande proximidade, sobretudo afetiva, porque acabamos todos por sentir um bocadinho mais as dores dos outros e sente-se aqui um clima de cooperação e de companheirismo, que se calhar em circunstâncias normais, completamente. Todos sentimos e todos às vezes também me vou deitar a pensar que sorte eu tenho, não posso queixar de ter que estar fechada em casa com a minha família, e que sorte eu tenho por poder estar aqui, porque a esta hora a doutora Susana, o doutor Boleu Tomé não têm a mesma sorte, muitos deles inclusivamente estão a viver completamente afastados da família, não fazem refeições juntos à mesa, não se cruzam quase, é uma situação altamente atípica. Por outro lado, basicamente o que aconteceu na nossa atividade foi, nós trabalhamos muito em função da cobertura de reuniões científicas, portanto nós trabalhamos em reuniões científicas, e os nossos principais apoiantes em termos de publicidade e de financiamento são a indústria farmacêutica, que muitas vezes nos contrata para fazer cobertura das suas sessões em congressos científicos. E eu lembro-me de uma manhã que ia a caminho do escritório e entre o percurso de casa até ao trabalho recebi 4 chamadas, e quando cheguei à porta do trabalho estacionei o carro e não tive coragem de sair para entrar no escritório, e fiquei ali a digerir, porque de repente, num percurso de 15 minutos de casa até ao trabalho, eu perdi todo o trabalho que eu tinha planeado para o primeiro semestre, todo. Portanto, ligaram-me a dizer, não vai haver congresso de epilepsia, este trabalho já fica cancelado, não vai haver congresso de pneumologia do Norte, portanto tudo aquilo que tínhamos planeado, inclusivamente um jornal que do ponto de vista editorial já estava fechado, a publicidade já estava negociada, portanto caiu tudo. De repente, em pouquíssimos minutos, achei que, não sei, fiquei sem saber, sem chão, sem saber muito bem o que é que seria da minha equipa, mas felizmente
A comunicação, há sempre motivos para comunicar, não é? Sobretudo numa fase em que surge uma doença nova e em que as exigências de comunicação e de atualização são diárias e felizmente conseguimos adaptar e ajustar e manter aqui a equipa toda no ativo. Esta quarentena, que não foi uma quarentena muito tranquila, não deu para fazer yoga, não deu para fazer biscoitos, não deu para experimentar receitas Pão, novas. não conseguiste fazer pão, não Ainda fizeste não nenhum fiz curso. pão, ainda não fiz pão, não, ainda não, na parte do desporto, que é aquilo que tu vais odiar o que eu vou dizer agora, mas houve um dia que eu disse assim ao meu marido, olha, à 1 da tarde o Bruno dá uma aula online, portanto à 1 da tarde vamos estender os tapetes, calçar os ténis e fazer a aula. Sim, Impossível. eu Eu percebo. estava com uma chamada, eu estava com uma Sabes que, reunião online, e nós já tivemos a nenhum, oportunidade, Bruno, nenhum. sim, nós já tivemos a oportunidade de falar disto aqui há umas semanas, pá, há umas 6 semanas, sim, já deve ter passado mês e meio. Uhum, De facto, quer dizer, eu também tenho sentido isso, não é? E porque o Life Center não é só gerido em conformidade com o exercício físico, até porque em boa altura optámos sempre por nos vocacionarmos também uma boa parte da área da saúde e temos a parceria, como sabes, com o Germano de Sousa, com as análises clínicas e uhum. passámos ali as primeiras 3 semanas com a porta aberta, basicamente para não entrar um único utente, um único paciente. Mas eu achei sempre que de facto o mundo não ia acabar pela Covid-19 porque os utentes continuavam, os idosos continuavam a precisar dos INRs, as grávidas continuavam a precisar de ser acompanhadas. E a coisa foi-se Exatamente. diluindo, não é? E nós falámos disto, Uhum. inclusivamente. Sim, sim, E sim. eu, em conversa com o José Germano de Sousa, disse: olha, se me deixarem, vou continuar com o posto aberto. Nós temos ali um regime de parceria. A Uhum. técnica, se continuar a vir, vamos continuar a funcionar, porque de facto a saúde tem que continuar a existir e nós, no nosso microcosmos, vamos continuar e vamos existir. Mas eu percebo o que tu dizes, não é? Porque de repente nós montamos um negócio físico e temos que o transformar todo digital. Portanto, Exatamente. eu passei a ter que trabalhar, quando julgava que já não voltava nunca mais ao jornalismo, de repente Voltaste a tive fazer. que voltar à frente das câmaras. Portanto, compreendo perfeitamente que não tenhas conseguido fazer nada, nem pão, nem cursos, nem Nada, biscoitos. nada. Eu até sinto que trabalho mais do que em circunstâncias normais. Não é? Em circunstâncias Claro, normais eu faço as coisas em casa, vou para o escritório, ligo o computador, tenho o computador desligado enquanto estou no escritório, trabalho, venho para casa e faço as coisas de casa. Aqui não, e neste momento separas, não não. é? E tens E as tarefas separo. Neste disso. momento não. Eu levanto-me, ligo Estás no o escritório. computador. Ligo o computador, ao fim de não sei quanto tempo percebo, ainda nem sequer tomei o pequeno almoço, porque Claro. entretanto o meu filho mais velho já está a ter aulas online, o meu filho mais novo acorda um pouquinho mais tarde e eu só percebo que ainda não fiz nada desde que me levantei quando ele me veio pedir pequeno almoço. Depois paro para almoçar, ainda estão os pratos na mesa e eu já estou outra vez ao computador e assim que trabalho outra vez a tarde inteira, pelo meio, de vez em quando levo a cadela à rua, vou dividindo essa tarefa com o meu filho mais velho e com o meu marido, volto para o computador, à noite depois de jantar, volto para o computador e portanto não dá Olha, hipótese. diz-me uma Pelo coisa. meio, Isto agora é uma pergunta um bocadinho poética. Sentes-te de coração cheio? Sentes-te realizada no meio disto tudo? Só pode, não é? Porque falas com eu muita sinto, paixão de tudo. eu sinto, pois, mas se não fosse assim eu não fazia, porque quem me conhece sabe que é a única maneira de eu fazer as Claro. coisas, porque eu tenho um feitio terrível, se eu estiver contrariada não faço, simplesmente não faço. Por isso sinto-me de coração cheio, sobretudo porque nesta fase, e ainda há dias falei com um colega da concorrência, nesta fase fico muito contente de saber que as pessoas que trabalham na minha área, mesmo todos os grupos da concorrência, todas as empresas, maiores, mais pequenas, todas elas mantiveram atividade. E acho que temos tido aqui uma concorrência muito correta e num espírito de entreajuda muito grande mesmo. Se estamos em concurso para um projeto, eu não fico chateada se eu não ganho, porque ganha outro, porque também tem uma equipa para quem precisa de pagar salários, Claro. e tem sido aqui eu acho que quando nós dizemos que estas coisas fizeram vir ao de cima aquilo que há de melhor em cada um de nós, eu acho que quem tem já esse bom dentro de si vai trazer o melhor. E eu acho que tenho tido a sorte desde parceiros, clientes, médicos com quem trabalho, lá está a concorrência, os colegas que trabalham comigo nesta área e que trabalham para outras empresas, têm sentido aqui um grande espírito de entreajuda e a única coisa que eu lamento é não poder ajudar mais, sobretudo aqueles que estão em regime de freelancer e que não têm um suporte
estável, digamos assim, não é? Que ganham em função dos trabalhos que fazem. Neste momento, estamos todos a trabalhar, mas eu não estou num pico de trabalho, eu não preciso de reforço para além daquele que é o da minha equipa, e isso custa-me um bocadinho, porque eu vejo pessoas com quem trabalho há muitos anos, que estão na área há muito tempo, e não queria vê-las a abandonar esta área por necessidade financeira. Gostava muito de, agora estamos aqui a ponderar fazer uma série de congressos online, e se assim acontecer, espero ter condições para ir buscar essas pessoas pontualmente para um ou outro trabalho e de alguma forma também poder contribuir aqui um bocadinho para que superem esta fase um pouco melhor. Mas essa é um bocadinho a minha preocupação, mas em relação àquilo que tu disseste, sinto-me de coração cheio, sem dúvida, porque tenho uma equipa que se disponibilizou desde o primeiro dia para fazer o que for preciso, e muitas das vezes fazer o que é preciso, muitas das vezes implicou correr algum risco. Por mais cuidados que tenhamos, esse risco está lá sempre. Portanto, numa altura em que toda a gente estava fechada, eu tive que pedir a colegas, a colaboradores, para irem comigo fazer um trabalho num hospital, para irem comigo gravar uma sessão onde estavam pneumologistas, onde estavam infecciologistas, alguns deles na linha da frente. Nunca ninguém me disse não vou, não posso, não estou disponível, tenho medo, nunca. E, portanto, acho que sinto-me de coração cheio também por ver o meu filho de 15 anos, a quem eu constantemente dizia tens que estudar, tens que estudar, tens que estudar. Neste momento ele é o primeiro a levantar-se, é o primeiro a ir para a frente do computador, ter aulas digitais. Também fico muito orgulhosa pelos adolescentes que nós por norma achamos que são mais desleixados, mais despreocupados. Não, neste momento vejo-o altamente focado. Eu acho que eles são um exemplo de resiliência e de uma lição tremenda quer dizer, já não tenho um adolescente em casa, o meu enteado não é adolescente, quer dizer, ainda é adolescente. Já é quase adulto, já é quase adulto. Já é quase adulto, mas de facto é um exemplo, é um exemplo. E percebo perfeitamente o que tu dizes, estamos todos a aprender e todos a reinventar-nos, não é? Exatamente. Fomos empurrados, como eu costumo dizer, de repente fomos todos empurrados para o futuro. Deixa-me partilhar contigo uma coisa que me disseram hoje, muito interessante. Um utente nosso que tem uma empresa de próteses para ortopedia. Não vale a pena passar a publicidade, mas é uma empresa que trabalha grandemente, é nacional e mais de 60% da produção é para o estrangeiro, e que me dizia que manteve a produção ativa, manteve a fábrica a trabalhar na medida do possível, mas que chegou a ser assediado no mau sentido, não, quer dizer, não há assédio bom, mas que chegou a ser quase insultado pelos vizinhos. Mora numa zona residencial de moradias aqui em Lisboa. Uma das vizinhas a dizer que achava criminoso que ele mantivesse a fábrica a funcionar e a expor as pessoas ao trabalho. E isto, de facto, como a Terra é redonda, para que nós não vejamos muito longe no horizonte, 2 dias depois, a mesma vizinha queixou-se, entre desabafos e portas e jardins separados, que a rua estava suja e que os caixotes de lixo estavam a ficar cheios de lixo. E ele disse, então, mas a senhora não acha criminoso que os senhores do lixo também tenham contactado com Continuam a trabalhar o seu lixo à porta, não é? De facto, o paralelismo, nós só sentimos, como diz o ditado Apache, não é? Só sentimos os sapatos do outro só sentimos a dor do outro quando calçamos os sapatos, não é? E de facto, alguém teve que continuar a manter as coisas a funcionar. E felizmente, e essas pessoas temos que agradecer, sem dúvida. Sem dúvida também eles estão na primeira linha, não é? Também eles estão na primeira linha. E pronto, eu lembro-me na altura da Páscoa ter ido ao supermercado, sei lá, quinta-feira antes da Páscoa, fui ao supermercado e pensei nisso, estava o supermercado completamente cheio, e eu pensava, fui buscar meia dúzia de coisas que precisava e pensava só naquelas pessoas que ali estavam no atendimento, a prestar o seu serviço e lá está, sem questionar, não é? Tem que continuar. Bom, eu puxo a brasa à minha sardinha, um supermercado com quem trabalhamos, passa publicidade ao Lidl. Foi exatamente no Lidl. E nós temos tido o privilégio de há 2 anos esta parte de trabalhar e resultado da pandemia reforçámos ainda mais a colaboração e fomos nesta urgência do acompanhamento do exercício e da saúde em casa. Portanto, os vídeos estão aí a passar, mas de facto as conversas que tivemos para preparar e para de alguma forma tentarmos embarcar nesta viagem
deixaram de notar alguma preocupação com os colaboradores, porque de facto, às tantas, nem eles próprios sabiam se era máscara, se era viseira com máscara, se era viseira sem máscara, se era viseira e máscara, se era óculos, viseira e máscara, se era luvas, óculos, viseira e máscara, desinfetante. Portanto, eu digo isto não num tom irónico, mas sobretudo muito consciente, porque de facto fomos todos apanhados desprevenidos, não é? Portanto, surpresa. Trabalhos como o teu, de facto, a sua importância de esclarecimento e de nos fazer perceber à sociedade civil, ao comum mortal que não percebe nada e que de repente muita gente não sabia a diferença entre um vírus e uma bactéria, não é? Como tivemos há um Exatamente, ano, exatamente. Mas isso eu ia dizer-te há pouco. Isso eu ia dizer-te há pouco. Eu nunca senti a comunidade médica tão aberta à população como neste momento. E lá está, como digo, trabalho com algumas sociedades científicas em que, portanto, tinham as suas reuniões muito fechadas para médicos, reuniões, comissões, atualizações, escolas, formações, e que com estas sessões digitais abertas à população, inclusivamente nestas que nós fazemos com a Sociedade de Pneumologia, há imensa gente que diz, por favor, não deixem de fazer estas sessões de esclarecimento mesmo depois de passar a pandemia. E isso nunca tinha acontecido. Nós fizemos uma sessão em que tivemos 38 mil pessoas em direto. 38 mil pessoas em direto. Foi a primeira sessão que fizemos de esclarecimento sobre Covid, não se tinha ainda falado muito sobre o assunto, foi na altura com o professor Filipe Frois, e estiveram 38 mil pessoas a assistir em direto e a mandar perguntas o tempo todo, e mesmo depois da sessão acabar, neste momento a sessão já está com quase 500 mil de visualizações. Foi uma coisa que eu não, em nenhum congresso, em nenhuma reunião presencial, nós conseguiríamos chegar a tanta gente. E eu sinto essa abertura que não é exclusiva da pneumologia, com quem eu trabalho, vejo mesmo, por exemplo, na Sociedade de Cardiologia, hipertensão, diabetes, fazem consultas quase, falo aqui com o seu especialista, em que fazem conversas como nós estamos aqui os dois a fazer neste momento, e são coisas a que os doentes não tinham acesso, até aqui, não é? Não tinham, portanto, houve realmente... Havia sempre uma barreira quase intransponível entre o paciente e o médico, não é? E de repente há uma necessidade e uma urgência desta proximidade, fruto de vários... a magia do digital, como diz a minha Isabelinha, sem dúvida. Sim, também eu acho que é um bocadinho o resultado, da tendência que surgiu nos últimos anos de formatar o atendimento, não é? E as consultas muito na rentabilização. E de repente os médicos, que na sua essência estão ali porque gostam muito daquilo que fazem, não é? E sentem esta necessidade de se aproximar e de estar com as pessoas, porque de facto também são... Mas o presencial faz muita falta, não é? Toda aquela componente de networking, de convívio social, de nos encontrarmos, de nos cruzarmos. Quer dizer, nós somos muito, sobretudo nós latinos, somos um povo muito afetuoso, muito do toque, do convívio, da parte social, e isso faz muita falta. Isso, apesar de, neste momento, Gonçalo Ventura, João Gonçalo, apesar de neste momento nos estarmos a ajustar e a recorrer a este meio digital, que eu acho que vai continuar, mesmo no pós-pandemia, já se percebeu que é uma forma eficaz de comunicar, mas que de todo não substitui de maneira nenhuma o contacto presencial e aquelas grandes reuniões científicas a que estamos habituados. Ainda há dias estava a ver umas fotografias, nós tivemos em setembro, no Congresso Europeu de Doenças Respiratórias, no IFEMA, em Madrid, e de repente eu vi umas imagens do IFEMA transformado num hospital de campanha. O IFEMA é um corredor enorme, com pavilhões gigantes de um lado e do outro, são 10 pavilhões, portanto são quase... é incomparável à nossa fila, é incomparável. É um corredor que é uma autêntica avenida, com pavilhões de um lado e do outro, e cada pavilhão, não sei, tem uma capacidade gigante. Nós estivemos lá num congresso científico cheio, com 30 mil médicos, ou 22 mil médicos, que estavam lá a atualizar-se, a formar-se, a trocar informação, a apresentar tudo o que era evidência mais recente, e de repente vimos aquilo transformado num hospital de campanha e percebemos, ok, este ano não vai haver Congresso Europeu de Doenças Respiratórias presencial, e é estranho. Seguramente vai haver atualização, vai haver num formato digital, mas aquilo arrepiou-me um bocadinho pensar que tivemos ali precisamente a falar de doenças respiratórias e que alguns meses depois, numa situação completamente imprevisível...
Sim, eu percebo o que tu dizes e concordo. Mas sabes que eu acho que isto é um bocadinho semelhante à questão de vamos ser todos boas pessoas. Os que já são, como tu disseste há pouco e muito bem, os que já são, e perdoem-me, isto pode parecer um bocadinho tonto, os que já têm essa consciência do que é esta percepção. E hoje é o dia de Nossa Senhora, portanto, da prática do bem, eu acho que se Uhum. podem elevar, não é? Isto não é entrar aqui em conversas metafísicas. Epá, como alguém me dizia numa das nossas conversas, destas conversas à noite, aqui há umas semanas, os que interessam vão ficar, os outros vão continuar noutro caminho, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aquelas Eu histórias acho. de vizinhos que discriminam enfermeiros com medo que tragam os vírus, quer dizer, a mim, tenho uma enfermeira no meu prédio, aliás, o meu marido disse-me que já não via o carro dela na garagem há algum tempo e o que me passou pela cabeça foi alguma preocupação. Fico a pensar, espero que esteja a dormir em casa dos pais, para ter ali refeições quentes quando veio do trabalho, que tenha ali uma cama confortável para descansar no final de mais uma jornada, mas jamais me passaria pela cabeça discriminar ou deixar recados no elevador, quer dizer, lá está, e como tu dizes, vai da essência de cada um, quem tem Sim, mas a tendência para... onde eu queria chegar é, de facto, na incapacidade dos afetos, da demonstração dos afetos pelo referencial sinestésico, não é? Pelo toque, temos que, se calhar, ginasticar e elevar os afetos na forma como falamos e nos dirigimos ao outro, não é? Aqui há umas semanas a CNN fez uma reportagem muito interessante sobre será que o cumprimentar com um aperto ou um beijo, não é? Mas sobretudo o handshake está extinto? Quais serão as outras formas de nos cumprimentarmos e salutarmos? Será como alguns povos fazem com as mãos juntas, por exemplo, os tailandeses ou como os japoneses fazem uma vénia? Será que vamos bater com os punhos um no outro? Portanto, eu acho que de facto temos que criar outras formas, não é, de nos abordarmos e, sobretudo, criarmos estas relações em que, de alguma maneira, nos expomos, não é? Porque estamos aqui os dois a falar, se tanto conscientes que há muita gente que nos está a ver e pode estar a gostar do que eu estou a dizer ou não estar a achar piada nenhuma. Uhum. Mas, Não de está facto... piada, tem boa solução, é só sair. Exato, então É só ficamos às sair. seguras, não vai tocar ninguém. Exato. Mas, sobretudo, esta elevação da consciência pela palavra, não é? Porque, de facto, de repente temos que passar a demonstrar, não por gestos, mas por palavras. E às vezes, bom, diz o ditado que as palavras levas o vento, mas de facto nós sentimos esta necessidade e, como tu dizias e bem, somos latinos, não é? E às tantas temos esta urgência e esta necessidade de demonstrar afeto, seja por palavras Um ou seja abraço, falta o abraço, não é? por pequenos, exatamente, por pequenos gestos, não Falta o é? abraço. Sim. Eu acho que, provisoriamente, para bem de todos nós, vamos ter que ter esse cuidado, não é? É inevitável, não? Vamos ter que evitar o beijo, o abraço, o aperto de Claro. mão, mas acho que gradualmente, e tenho muito essa esperança de que não seja assim daqui a muito tempo, mas possamos voltar a Exato. abraçar e cumprimentar com 2 beijinhos, um aperto de mão, acho Claro, que sim. Quer claro. dizer, é uma questão de algum... Isto não se vai resolver de um dia para o outro, A obviamente, não é? Cláudia diz que tu és, Cláudia Pinto diz que a Cátia é de abraços. A Pois, Cátia de exato. abraços, show, ela sabe. Ela sabe. E também sou de doces, ok? Doces e abraços e mimos. Mas aí a doutora Susana também sabe, também sabe. Tenho muitas Pois, vontades de dar, e o Tiago muitas Ferraz saudades de diz dar um que pelo que abraço. verifico, o cotovelo com o cotovelo já está a ganhar destaque a nível social. Pois, de facto é. E eu confesso, o Tiago deve ser teu amigo, não é? Por Que me acaso não, parece é Tiago, Ferraz. não vi como é que se chama. Diz? O Tiago Ferraz. Bom, não interessa, deve ser alguém que eu não conheço, mas será seguramente alguém que nos segue, ou algum colega meu, Se calhar tu o provavelmente. conheço por outro apelido, se calhar o conheço por outro apelido e não estou a identificar agora. A Cláudia Pinto fala dos cupcakes. Mas eu, de facto, Cupcakes, a questão exatamente. dos cotovelos pode-me deixar um bocadinho desagradado. Eu acho que os cotovelos não têm a mesma força, Tiago. Não, de Mas, todo, de todo. Eu não acho é? que, lá está, é assim, é como o que dizem os especialistas, é que temos que criar primeiro uma imunidade de grupo. E se isso pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, e a partir daí já sabemos que vamos ter que viver com o coronavírus para todo o sempre, não é? Será uma Claro. infecção respiratória, como outras, mais grave que umas, menos grave que outras, mas pronto, aqui neste momento é prevenir este contágio, sobretudo às pessoas mais frágeis, que neste momento também já não se sabe exatamente se são só aqueles grupos que inicialmente foram identificados, não é? Exatamente. Porque Claro.
há casos atípicos em doentes mais jovens e tem em pessoas mais jovens que não eram doentes e isso é bastante preocupante. Obviamente também é preocupante nos doentes idosos, nos que estão institucionalizados, em lares, em hospitais, obviamente que é esses que temos que proteger em primeiro lugar. Mas com o tempo eu acho que vamos voltar ao abraço e ao cumprimento. Olha, E eu tenho muita esperança. a Marta Conceição que trabalha connosco, diz que os abracinhos são tão bons, portanto eu também, São mesmo. a Cátia subscreve. São mesmo. São mesmo. Acho que nada substitui um abraço. Quer dizer, é uma questão também muito nossa, muito cultural. Vocês também se têm reinventado. Nós, nas corridas, já se fala em corridas virtuais, não é? De corridas à distância de um Strava e de passadeiras e cada um correr por si. De facto, faz falta os abraços e faz falta o convívio entre pessoas. Acho que vamos ter todos que aprender a conviver com isto de alguma forma. Olha, Natasha, a tua... Olá, Natasha! Ela continua fortíssima. A Natasha está a treinar em casa. A esta hora ela está a ver-nos, mas está a fazer o pino. Certeza. Natasha continua fortíssima. Bom, eu não sei, Sequeira, eu não sei se o futuro são as corridas virtuais, mas posso-te garantir que já se movem diligências nesse sentido. Olá, Natasha. Portanto, olá, Natasha. Eu acho que nesta altura o importante é que as pessoas se mantenham saudáveis e ativas e sobretudo que pelo menos percebam que o reforço do sistema imunitário não se faz em 15 dias com uma suplementação a correr, mas é de facto um caminho e uma jornada. Como tu dizias há pouco e muito bem, é um estilo de vida, não é? Esta manutenção não é eu gostava de fazer mais, confesso. Eu gostava de fazer mais. Neste momento estou um bocadinho... Estás aqui no calcanhar daquilo, é que eu neste momento estou um bocadinho sedentária. Eu consigo fazer uma caminhada ao domingo, depois do almoço, e de vez em quando, durante a semana, já depois das 11 da noite. Mas ao domingo, depois do almoço, devias aproveitar para dormir. A sesta do domingo. A doutora Susana que está a ver vai concordar contigo. É verdade. Mas eu subscrevo integralmente a importância do sono. Do sono, sim. Sono na base, uma nutrição adequada e o exercício físico. Esta, para nós, aliás, há pouco tempo falámos sobre isso e temos um workshop sobre Sleep, Eat, Exercise, Repeat. Portanto, Mas neste momento de quarentena, muita gente se tem queixado de dificuldade de alteração do sono. Não sei se tem a ver com as rotinas, não sei se tem a ver com as preocupações. Eu sempre dormi muitíssimo bem. Não, por norma, não tenho problemas de insónia. De uma sala de palmas da doutora, espero que seja para mim, subscrevendo. Está aqui, mas... Não, o que é que eu sinto? O que é que eu sinto, Cátia? Eu sinto que as pessoas estão a dormir pior. Ainda hoje houve essa partilha. Deixa-me só dizer um olá à minha queridíssima estimada sogra. Eu tenho uma sogra que é literalmente uma santa. Olha, ela diz que é corona insónia. Pois, eu acho que as preocupações do futuro, esta incerteza. Também, Na verdade, ninguém sabe quando é que isto vai acabar. E as pessoas, eu costumo dizer que a ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado, não é? Sem dúvida. E as pessoas andam a pensar muito o que é que vai ser, com as referências do passado, que antigamente éramos livres e agora estamos confinados. Epá, vai ser o que tiver que ser, não é? E quando for. Sim, mas aos pouquinhos vamos retomando aqui a normalidade. Aos pouquinhos, espero. Eu sou muito otimista, tenho mesmo muita esperança eu sei que não vai ser já, não vamos ter um verão em que nos vamos sentar na esplanada com os amigos a comer caracóis e a beber cerveja, isso não vai acontecer, mas podemos arranjar outras formas de convívio, não é? Conseguimos sempre arranjar outras formas de convívio. Para já, assim, meio provisórias, mas provisórias em breve. Eu tenho mesmo esperança. Eu estou a tentar convencer-me porque tenho saudades de ter amigos a comer aqui em casa, ter a minha família sentada à mesa, nos aniversários, nos fins de semana, nas escapadinhas de fim de semana. Tenho saudades, obviamente. Olha, eu sou um bocado roqueiro e sigo os Guns N' Roses no YouTube e hoje fizeram uma publicação que de facto não vai haver concertos e eu já estava com o dente afiado para ir em maio ver os Guns N' Roses e de facto percebi que, o comunicado, isto foi só para aligeirar um bocadinho a conversa, o comunicado é sério e a tour europeia está cancelada e de facto está tudo cancelado.
os Pois, não é festivais hipótese. de encontros. Olha, só aqui um à parte, estávamos há bocado a falar do sono, agora está aqui a doutora Cláudia Matos que me obriga a falar do tabaco. É? A doutora Cláudia Matos é colega do Dr. Zé Pedro, Ok. da Brigada Anti-Tabaco. Doutora Cláudia, que está quase a ter um bebê, vai ser mais um bebê para a geração Covid. Sim, E que, tanta desinformação acerca do tabaco, não é? Já disseram tanta coisa. Aliás, eu perguntei isso ao Dr. sem Pedro. dúvida, nessa parte da comunicação acho que falhou aqui um bocadinho esta contra-informação, mas Pois pronto, lá falhou. está. Eu não sei se falhou, Kátia, desculpa, eu não sei se falhou ou Falhou, se não há falhou, necessidade de haver para falhou, aqui acho uma que sim. desinformação generalizada para gerar um burburinho qualquer, não é? Sim, isso, Portanto, isso garantidamente. E sabemos exatamente qual é que é a fonte dessa pois, desinformação. Sabemos claro, todos eu qual é que é a também, fonte dessa desinformação. eu que não percebo nada disto, até aposto que sei Mas qual a é que questão é é, não dar é? palco. A questão é dar palco, não é? Que seria uma coisa que. Ai, que isto vai-me cair, espera lá. Nunca seria muito lógico. Viva a brigada anti-tabaco. Nunca seria uma coisa muito lógica. Quer dizer, o tabaco não favorece. Não nos favorece em nada, não é? Só nos enfraquece. Portanto, porque é que a nicotina seria fator de proteção contra a Covid-19? Não faz muito sentido. Mas também Pois, nesta parte da desinformação, também já aconteceu aqui outra situação, que foi aquela questão da BCG, que ainda há dias houve uma altura que sugeriu que Portugal poderia estar mais protegido, porque durante muitos anos teve a vacina contra a tuberculose, era universal, todas as crianças faziam, portanto todos nós fizemos, à exceção sim, das gerações mais novas, todos nós fizemos. Entretanto, isso foi desmentido, não há qualquer associação, mas ainda na semana passada saiu uma reportagem na TV ou na SIC, já não me recordo, sim, a volta TVI, novamente a sugerir isso. TVI, Quer dizer, também já havia um estudo que diz que nós estamos protegidos porque comemos muito azeite, porque temos muito sim, azeite na nossa alimentação. Mas os espanhóis também têm, não é? exato. Mas o azeite deles é diferente do nosso. Ah, são as nossas Pois, azeitonas. essa reportagem da BCG foi pelo arauto da TVI das reportagens do costume, que eu não Exatamente. prefiro nem comentar. Mas, Eu como, mas que gera confusão. Gera mas confusão. é exatamente por isso que eu opto por não me deixar, por não, e os italianos também têm bom azeite, é um facto, Carlos. Azeite, sim, sim. Todos É nós mediterrâneos. mediterrâneos. E o azeite deles é o melhor do mundo. Qual? O dos portugueses. Não, dos portugueses. O dos portugueses é o melhor do mundo. Vamos lá ver. O Cajó Vamos lá gosta. ver. O Cajó é um dos meus estimados atletas e grande corredor, portanto, aliás, e participante nas edições da Corrida do Pulmão. Bom, mas enfim, a desinformação é bom para gerar algum burburinho e puxar a brasa à sardinha. Mas por isso é que eu a determinada altura vou picando nos vários canais e vou tentando ver tudo e não vejo nada. Vamos aumentar o consumo de azeite, diz a Isabel. Mas é só Vamos. porque o azeite é bom, tá bem? Não é porque Só promove a porque- qualidade. Também, de alguma Enfim, forma, se calhar promove. Ninguém claro. diz que não, não é? Essa parte não. Eu acho Mas que não um garante. estilo de vida saudável, garantidamente, que conduzirá, mas conduzirá a um reforço da imunidade. Agora, Uhum. enfim, bom, eu não vou falar porque estão aqui muitos médicos à espreita e eu não me quero enterrar, mas de facto acho que é importante é importante que a coisa seja feita de forma natural, Consciente. não é? Sim, eu acho que aqui E a parte da continuada, não é? comunicação. Sim, eu acho que a parte da comunicação da saúde, eu acho que não, obviamente não gosto de criticar, não me sinto confortável em criticar aquilo que os jornalistas têm vindo a fazer, acho que de uma maneira geral tem Deixa-me sido só feita dizer uma um boa olá, deixa-me só comunicação. dizer um olá à nossa queridíssima aluna Diana Santiago, Diana, e foi tua colega das aulas, farmacêutica em Santa foi. Maria, que também fez a quarentena dela no Redline, portanto, também ficou confinada ao bunker da farmácia do Santa Maria. E um dia Uhum. deste, ela é que tem vergonha de falar, senão um dia deste também a convidava para vir Tens aqui que a falar. chamar para aqui, tens que a chamar para cá. Mas dizias Exatamente. desculpa, Cátia. Estava a dizer, isto não é Covid, e eu fiz errado, desculpem, era assim, desculpem, higiene respiratória, né? Etiqueta respiratória, desculpem. Eu acho que, assim, a comunicação, eu também, obviamente, puxo aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Acho que toda a comunicação deve ser abordada, todo o jornalismo deve ser feito de forma delicada.
uma má notícia sobre um jornalismo, sobre política pode ter consequências graves, de economia também, mas na área da saúde choca-me um bocadinho a má comunicação e a divulgação de coisas que não sejam confirmadas. A saúde, as notícias de saúde mexem muito com as esperanças e com as desesperanças das pessoas, doentes, famílias, e muitas das vezes um doente que houve uma notícia a dizer este medicamento é que é bom, não sei o quê. Eu lembro-me, há uns anos, na altura comecei a fazer jornalismo de saúde, havia um médico do Egas Muniz, que já não me recordo do nome, que chamou a Visão para dar uma entrevista, em que dizia que tirava células estaminais, algures daqui desta zona, do nódulo sinusal, qualquer coisa do género, implantava-as na coluna de doentes paraplégicos e que aquelas células estaminais se formavam em células neuronais e regeneravam e recuperavam uma série de funções que os doentes tinham perdido. Não sei se andavam, mas recuperavam alguns movimentos. Aquilo foi altamente bombástico, não é? Mas na altura a Visão só viu aquele senhor. Claro. E o que é certo é que, passados uns tempos, o que se veio a verificar foi que nos doentes em que ele fez essa estratégia terapêutica, esse implante de células de um lado para o outro, esse enxerto, nesses doentes o que aconteceu foi, passado umas semanas, aquelas células degeneraram e começaram a criar massas tumorais, umas coisas esquisitas, e tiveram que ser imediatamente removidas. E depois disso já ninguém falou, portanto, já ninguém foi lá falar disso. E o que aconteceu foi que doentes e família delicados, não é? Doentes tetraplégicos, paraplégicos, alguns deles muito jovens, e o que aconteceu foi que doentes e os familiares foram ter com os médicos que os acompanhavam e diziam: você tem que fazer aquilo que o senhor do Egas Muniz está a fazer, porque se ele pôs o seu doente a andar, o meu filho tem que voltar a andar. Quer dizer, este é o risco de fazer jornalismo de saúde, é um bocadinho complicado, às vezes faz-me um bocadinho confusão, a forma banal, como um dia dizem: a hidroxicloroquina, não sei o quê, já demonstrou que tem efeito nestes doentes, não sei o quê, não sei o quê. E depois, de repente, no dia seguinte, dizem: não, porque tem muitos efeitos tóxicos, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu fico a imaginar um familiar de um doente que esteja internado e no qual tenha sido instituído esse protocolo terapêutico, se calhar vai questionar: caramba, mas estão-lhe a fazer isto, agora dizem que afinal é mau, afinal já não se deve fazer. Eu acho que é preciso ter um bocadinho de cuidado, sobretudo quando se fala de medicamentos, tratamentos, estratégias terapêuticas, é preciso ter um bocadinho de delicadeza na forma como se aborda isso nos meios de comunicação, porque recordo-me também de uma vez... Eu acho que, e só em jeito de resumo, eu acho que toda a gente quis opinar, não é? Toda a gente quis colocar a lanterna para que se conseguisse começar a ver a luz ao fundo do túnel. E toda a gente, nós assistimos a tantas manifestações de paternidade na comunicação social, não é? Tanta gente a querer ser, tanta gente a ser cuidadora uns dos outros e, sobretudo, alguns jornalistas a quererem dar conselhos e recados à população. Que a determinada altura eu já não sei muito bem onde é que começa a ética e a liberdade do jornalista e onde é que acaba, porque... Sim, aquela questão do jornalista o jornalista deve dar a notícia, não deve ser a notícia, não é? Eu acho que estamos num tempo atípico e pronto, e às vezes é uma palavra de conforto na boca de um pivô, também não fica mal e não sou eu que vou criticar isso. Eu acho que tem que ser com peso e medida, quer dizer, agora não é todos os dias, acho eu. Pronto, há coisas que, quer dizer, se no final do... Eu sei que a malta continua à espera de Dom Sebastião, que nunca mais chega, e temos esta tendência um bocadinho fatalista de achar que virá aqui alguém que nos vai salvar, e vamos tendo sempre alguém que vai tomando conta de nós. Seja isso bom ou mau, eu não vou aqui fazer juízo de valor, mas de facto temos que ser mais proativos e menos reativos, não é? E se calhar, de facto, que isto nos sirva para aprendermos a cuidar uns dos outros. Não sei se vai acontecer. A Fernanda Jacinto diz que a cada notícia televisiva sobre um medicamento, a cunhada sabe que no dia seguinte tem imensas pessoas na farmácia a pedi-lo. Pois, imagino. Exatamente. Depois tem medo e querem acreditar no milagre, diz o Carlos Sequeira. Pois, mas o milagre acontece todos os dias, não é? O milagre acontece no momento em que nós neste momento há muita sede de informação, mas há aqui que ter algum cuidado, eu acho, com a seleção daquilo que passa para fora. Não se pode dizer um dia, atenção que os doentes, atenção que os fumadores têm risco de desenvolver formas mais graves de Covid-19, que é o que faz sentido, não é? E que depois no dia seguinte vem um investigador francês, que é o que consta, tem um laboratório totalmente financiado por uma
companhia tabaqueira que toda a gente conhece, e afinal diz, não, eu fiz aqui um estudo e ao que consta as pessoas que morreram, uma pequena percentagem eram fumadores. Vá-se lá saber mas pronto, ninguém foi muito, ninguém... Ok, certo é que isso saiu, mas isso saiu em meios de comunicação, portanto, eu não vou questionar o facto do senhor ter feito o estudo, cada um faz o estudo daquilo que quiser. O que eu questiono é como é que de repente se dá assim falta de uma coisa tão perigosa. Eu acho que é tão perigoso, porque de repente, e nós lá trabalhamos com a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, saltaram os vapers e os fumadores, afinal, estão a ver, afinal a nicotina é altamente eficaz. Eu uma vez entrevistei um neurologista, porque saiu um estudo brasileiro que dizia que a nicotina protegia as pessoas do desenvolvimento de Alzheimer. E eu falei com um neurologista e ele disse-me assim, um senhor já com bastante idade, na altura eu era bastante jovem nestas andanças, e ele disse-me, filha, é claro que a nicotina protege as pessoas do Alzheimer, porque as pessoas morrem tão cedo que não chegam a viver o suficiente para ter demência. Pronto, basicamente é isso. E aqui a nicotina é um bocadinho. A nicotina protege-nos da Covid-19 na medida em que mata o hospedeiro. Se não houver hospedeiro, não há coronavírus. Sim, claramente. Enfim, olha, espero que nos vejamos em breve. Sim. Vamos tentar aqui reforçar o nosso sistema imunitário. Vamos isso. Eu prometo que vou fazer mais exercício. Nós continuamos com os nossos treinos, fala comigo, porque obviamente que temos optado por sistemas de treino em que as pessoas adquiram e paguem o serviço, porque é a nossa forma, é o nosso negócio, não é? A nossa forma de estar no mercado. Claro. E é esse o nosso compromisso, obviamente. Estamos a desenvolver algumas soluções digitais também, de forma a conseguirmos passar mensagem, já falámos sobre isso, mas sobretudo quero agradecer a todos os médicos que não só apareceram, que intervieram nesta nossa conversa, à Sofia, à tua equipa. Tem sido um privilégio tremendo trabalhar desde 2017, em que tu nos lançaste este repto e que de forma tão disponível a SPP nos recebeu e aceitou nossa consultoria e o nosso profissionalismo para começarmos a corrida zero da corrida. E vamos ver como vai ser este ano. Não sei se vamos ter condições para fazer uma corrida do pulmão com a grandiosidade que costuma ser. Não sei como é que vamos fazer, não sei. Tenho mesmo pena se não acontecer. Tenho mesmo pena se não acontecer. Muitas coisas, mas a segurança em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante. Claro. Nós tínhamos planeado este ano para... O Lidl está a discutir algumas soluções de plataformas digitais e eu partilho isto porque não é nenhuma inconfidência e nós temos estado a trabalhar com eles nesse sentido. Mas de facto era o que tu dizias e bem, não é? Quer dizer, toda a gente quer voltar a uma possível normalidade, mas sim, o universo das corridas não parece que seja uma possível normalidade para tão cedo. Com muita pena minha, a par do exercício físico. Mas, agora voltando ao que nos trouxe, obrigado. É sempre muito bom ouvir-te e falar contigo. Não fosse obrigada eu pelo convite. E continuamos, né? Olha, um beijinho para a Natasha. Diz. Estou a ficar sem bateria. Eu tenho o meu carregado. Olha, salvaguardei isso. Olha aqui, está carregado. Exatamente. Ok, Bruno, olha, muito obrigada pelo convite, pelo desafio. Um grande beijinho para a Isabel. O que é que ela está aqui a dizer? Se não for este ano, para o ano que seja a dobrar. Vai ser. Aliás, olha, este ano sabes que a Dalila vai ter outro bebê, a Dalila da Zumba. Portanto, também não íamos contar com a Dalila este ano. Está sempre uma máquina. Aliás, a gravidez não é impedimento. A gravidez, até à véspera de nascimento, ela dava aula de Zumba. Olha, um beijinho muito grande. Beijinhos, Bruno. Tchau. Beijinhos para a Isabel também. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Como é que isto se liga? Aqui. Saí.